Catar. O Catar não é uma seleção de grandes jogadores, mas tem um que se destaca. O nome dele é Al-Muez Ali. Al-Muez Ali, na verdade, nasceu no Sudão, mas como ele se moveu quando era pequeno pro Catar, ele joga pela seleção do Catar. Ele também joga por um time do Catar, que é o Al Duhail. Ele é um grande artilheiro, sendo um dos maiores artilheiros do Catar e também da Liga do Catar. E ele também é famoso por ser o único jogador a marcar numa Copa América, numa Copa Gold, que é a Copa América só que do América Central e América do Norte, e também marcar numa Copa da Ásia. Equador. O Equador também não é uma seleção com grandes jogadores, mas tem seu destaque. E o nome dele é Caicedo. Sim, mais um Caicedo. O jovem jogador do Brighton vem chamando atenção na Premier League. Ele vem jogando muito bem, distribuindo passes ótimos. Então ele é um cara pra você ficar de olho na Copa. E será que com ele em campo o Equador não vai cair cedo? Ah, entendeu? Trocadilho, piada. Senegal. O Senegal sim é uma seleção de grandes jogadores e obviamente o melhor deles é o Mané, mas o Mané infelizmente se lesionou e vai estar fora da Copa. Então eu escolhi aqui o Edouard Mendy como o melhor jogador. Eu sei que também tem o Koulibaly, que é um ótimo zagueiro, mas quem vive a melhor fase atualmente é o Mendy, apesar de também não estar numa ótima fase, mas eu acho que por enquanto ele é o melhor. Holanda. A Holanda também é uma seleção com vários ótimos jogadores e é uma das favoritas para ganhar a Copa. Não uma tipo igual o Brasil, a Argentina, mas sempre tem que ficar de olhos. E apesar de não viver uma grande fase, eu escolhi o Van Dijk para ser o melhor jogador da Holanda. Acho que todo mundo concorda. Tem também outros nomes como De Jong e Depay, mas eu acho que o Van Dijk ainda é um dos melhores jogadores do mundo. E da Holanda, ele é o mais forte. Inglaterra. O melhor jogador da Inglaterra, sem discussão, é o Harry Maguire. Mentira, é o Harry Kane, o atacante inglês, jogador do Tottenham, um dos melhores jogadores do mundo, com certeza um dos melhores finalizadores do mundo. Todo mundo conhece, sem discussão. Estados Unidos. Eu coloquei o Pulisic como o melhor jogador dos Estados Unidos. Ele também não vive lá a grande fase, mas eu considero ele mais um líder na seleção estadunidense, pois ele joga lá desde muito cedo e representa muito para o país e sempre faz a diferença. Então eu coloquei ele, apesar de que ele não vive grande fase. Irã. O Irã também não é uma daquelas seleções mais fortes de todas, mas tem um time interessante. E eu diria que o melhor jogador deles é Mehdi Taremi, jogador do Porto, que na última liga portuguesa foi o artilheiro. E também na Champions League ele vem marcando muito gols. E ele merece estar aqui como o melhor jogador do Irã, com certeza. E olha, Inglaterra e Estados Unidos. Toma cuidado, hein? País de Gales. Bom, eu coloquei o Bale como o melhor jogador porque ele sempre joga muito bem pelo país dele. Eu sei que hoje em dia ele é mais um jogador de golfe do que um jogador de futebol, mas em jogos importantes ele geralmente gosta de causar uma bagunça. Então eu coloquei ele como o melhor jogador de País de Gales. Dinamarca. Para a Dinamarca, eu coloquei o Christian Eriksen, líder do meio-campo, líder da seleção e uma grande inspiração para todos os jogadores. Então eu coloquei ele como o melhor jogador da Dinamarca, que vem forte para a Copa, hein? Para a seleção da Tunísia, eu coloquei o meio-campista do Colônia, Skiri. O Skiri vem se destacando muito no Colônia e com certeza merece ser o melhor jogador da Tunísia. Para a fraca seleção da Austrália, eu coloquei o meio-campista Aaron Moy, que é um destaquezinho entre vários jogadores ali. Ele não é o melhor do mundo, mas ele tem seu destaque, ele é líder, jogador do Celtic, que vem bem na Liga Escocesa, então eu acho que ele é o maior destaque da seleção australiana, que novamente vem bem fraca para essa Copa. França. Os atuais campeões do mundo têm uma seleção muito forte, mas, tem aquela maldição de toda a seleção campeã cai na fase de grupos. Então, vamos ver, O melhor jogador deles é o dono do PSG e jogador ao mesmo tempo, Kylian Mbappé. E na Argentina, obviamente, é o Messi, não vou falar nem mais nada. E na seleção da Arábia Saudita, provavelmente a seleção mais fraca da Copa, o maior destaque de lá é Salem Al-Dassari, que já jogou no Levante da Espanha. E assim, o cara é bom, mano. Não é a melhor coisa que você pode ter. Mas o Neymar já elogiou ele, então vamos dar uma chance pros caras também, Não vamos só excluir eles da Copa e falar que eles são horríveis, E na Polônia eu não preciso nem falar nada. Robertinho leva mil grau, o Robert Lewandowski é obviamente o melhor. Na verdade eu acho que é o único que realmente faz alguma coisa lá. Tem até o Zielinski, o Chesney no gol, mas assim, Vamos ser bem sinceros, o Lewandowski meio que joga meio sozinho na Polônia.
E na seleção mexicana, o melhor jogador atualmente é Edson Álvares, jogador do Ajax. A seleção mexicana não vem uma das melhores para a Copa e o Edson Álvares é um volante muito bom, então eu acho que ele vai ser um destaque bom e positivo para a equipe do México. E sim, o Ochoa vai estar nessa Copa de novo. E na Espanha, que é uma seleção que está sob renovação, eu coloquei como melhor jogador o Rodri do Manchester City. Eu sei que eles têm Pedro e Gavi, mas, mano, eles são muito jovens ainda, vamos dar tempo para eles. E o Rodri vem se destacando muito pelo Manchester City, então definitivamente o Rodri merece ser o melhor jogador por enquanto, tá? Eu sei que o Pedro e o Gavi são bons, mas no futuro, tá, vamos ver, ainda não, ainda não. E na seleção do 7-1 à Alemanha, eu coloquei como melhor jogador o Joshua Kimmich, jogador do Bayern de Munique que pode ser lateral, volante, meio-campista e até jogar na zaga. Ou seja, o cara é sensacional. Eu sei que eles têm outros jogadores ótimos, como Thomas Müller, que eu sou muito fã, mas eu acho que o Kimmich atualmente é o melhor jogador da Alemanha. Meio polêmico, mas eu acho. E na seleção costarriquenha, o melhor jogador é obviamente o Keylor Navas. E é só isso mesmo. E na seleção japonesa, o melhor jogador é o Daichi Kamada, jogador do Eintracht Frankfurt. Meu Deus. Jogador do Eintracht Frankfurt da Alemanha. Ele que é um ótimo jogador, tem ótimos passes e um ótimo chute de longe e ajudou o Eintracht Frankfurt a conquistar a Europa League. Então, ele com certeza é o melhor jogador do Japão. E também fiquem de olho no jogador do Brighton, Mitoma. Ele toma. E vamos para a ótima geração belga que nunca ganhou nada, que obviamente o melhor jogador é o De Bruyne, que é um dos melhores do mundo atualmente. Os passes dele são simplesmente maravilhosos e agora que ele está jogando com o Haaland, ele está destruindo. Então, definitivamente o De Bruyne é o melhor da Bélgica. E vamos para os últimos finalistas da Copa do Mundo de 2018, a Croácia, que o time envelheceu bastante, então não está um dos melhores e eu até acho que pode cair na fase de grupos, mas obviamente o vovô da seleção, Modric, ainda é um craque, joga muito pelo Real Madrid, e ele já disse que vai se aposentar depois dessa Copa, então vamos ver como a Croácia vai ficar depois dessa Copa. Agora vamos para uma seleção que pode surpreender, hein? O Canadá. O Canadá que foi líder das eliminatórias da CONCACAF, que é da América do Norte e América Central, superando os Estados Unidos e México. Então eles vêm forte. E obviamente o melhor jogador deles, né, é o Alphonso Davies, que faz live na Twitch. Sim. E outro jogador que a gente deve ficar de olho também do Canadá é o Jonathan David, atacante do Lille, que vem jogando muito bem. E ele merece também um destaque. E a seleção do Marrocos, que é uma seleção forte também, tem como melhor jogador o lateral do PSG, Hakimi, que também jogou no Real Madrid e no Borussia Dortmund. Então o cara é muito bom e é novo ainda, então, bom, ele pode correr no lateral até onde ele quiser. Então, esse aí é o melhor jogador da seleção do Marrocos. Ah, e finalmente, a seleção brasileira, a seleção hexacampeã. O melhor jogador da seleção brasileira é obviamente o Daniel Alves. É o Neymar, todo mundo sabe que é o Neymar e é isso. O Neymar tá destruindo pelo PSG essa temporada, mas o Brasil não tem mais a Neymar dependência e tem vários jogadores ótimos na seleção brasileira. Então, assim, a gente é um dos favoritos. Se a gente perder, é vexame. Já na Sérvia, adversário do Brasil, eu acho que o Dusan Tadic é o melhor jogador. Não é uma opinião muito popular, mas eu acho que ele é muito bom, mas na mídia não expõe muito ele. Então, na minha opinião, eu acho que o Tadic é o melhor jogador da Sérvia. Já na Suíça, eu acho que Granit Xhaka, que vive sua melhor temporada na carreira, é o melhor jogador, e além de ser o capitão também, então é um grande líder para a equipe. E também tem um goleiro Sommer, que é muito bom, mas eu acho que o Xhaka é mais importante que ele. E na seleção de Camarões é ele, o deus, Eric Choupo-Moting, e se você discordar, você não é humano. Já no Uruguai, Ernesto Valverde vem jogando muita bola no Real Madrid e ele merece sim ser o melhor jogador do Uruguai. Sim, Suárez e Cavani já estão velhinhos já, vamos combinar, né? Já na Gana, que está de volta à Copa do Mundo, o recém-naturalizado Iñaki Williams eu considero o melhor jogador da Gana, até porque o resto do elenco é meio fraco, não vou mentir não. E obviamente na nossa simpática Coreia do Sul, não podia ser outro, Heung-min Son é o melhor jogador da Coreia do Sul. E na terra dos ladrões de ouro, Portugal, o melhor jogador atualmente é o Cristiano. Foi mal, Cristiano, não é você, pelo menos esse ano não é você. Rafael Leão atualmente é o melhor jogador de Portugal, não pela seleção, mas por clubes, então eu considero que atualmente ele é o melhor jogador português, um pouquinho na frente do Bruno Fernandes. Então esse foi o vídeo, deu um maior trabalho pra fazer, então se você puder pelo menos ver o vídeo, tá bom pra mim. Obrigado e bye, my friend.